Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 26 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, eu quero analisar o represamento da semana passada para essa semana e aqui, começando com a curva da semana passada, a gente tinha confirmado 1.271.270 casos no dia 18 de julho. Hoje, no mesmo período, a gente conhece 1.347.066 casos. Então foram aqui 75.796 casos que entraram represados de uma semana e quase 70 mil casos represados de 2 semanas. Então eu queria parar um pouco e falar um pouco para vocês o que aconteceu. Primeiro, esses dados que entraram no sistema, eles são dados de uma mudança de critério no que significa um caso de Covid-19 para a Secretaria Estadual. Anteriormente, pelo que eu entendi, tá, pessoal? Eu dei uma lida na divulgação dessas notícias e isso foi o que eu entendi. Se vocês entenderam alguma coisa a mais do que eu, por favor, me ajudem aí nos comentários, tá? Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte, o que eu entendi que aconteceu foi o seguinte. Eles tinham ali a abertura do caso no sistema das secretarias municipais e depois tinha a confirmação do caso. Então era como se o caso fosse registrado em 2 etapas. E aí, quando o caso ficava em aberto, essa confirmação, quando só tinha o registro do caso, mas não tinha essa segunda etapa, a Secretaria Estadual dizia: não quero saber desse caso. Esse caso eu não estou observando. Só começava a ver esse caso quando tinha essa segunda etapa, essa confirmação. E agora a Secretaria Estadual disse: bueno, não. Quando colocaram o caso no sistema, já vou começar a ver esse caso. Então, esses 64 mil casos, na verdade, que entraram em um único dia, e esses 70 mil casos que entraram a mais ao longo dessa última semana, eles são casos frutos dessa mudança de critério, porque tinha aí mais de 60 mil casos que tinham abertura, mas não tinham essa segunda etapa, não tinham essa confirmação. Então, por isso que entrou essa montanha de casos ao mesmo tempo. E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte: a atitude da Secretaria Estadual da Saúde, joia! Botaram uma nota informativa longa, explicando, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Diferentemente da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que eu venho cobrando já há algumas semanas maior transparência. Esse tipo de coisa, dos casos entrarem de uma hora para outra, meio sem aviso, acontece. Mas eu quero que as pessoas expliquem, que os gestores públicos expliquem, como foi o caso da Secretaria Estadual da Saúde. Então, beleza, entraram esses casos, a gente está entendendo por que entraram esses casos, a gente já tem uma noção que não vai se repetir, e além disso, tem uma coisa boa, que parece, pelo que eu entendi, que essa nova metodologia da Secretaria Estadual vai nos permitir ver a pandemia em tempo mais real no Rio Grande do Sul, porque aí vai diminuir aquele represamento de casos que a gente via que era vergonhoso aqui no Rio Grande do Sul. Então, nas próximas semanas, eu vou ficar bem de olho para ver qual foi o real impacto dessa nova mudança nos dados da Covid. Mas olha, tô esperançoso, acho que foi uma medida bem positiva, bem bacana que foi feito. Pena que demorou tanto tempo para ser tomada, né? Se já tinha conhecimento desse problema, já podia ter feito isso ano passado, né? Mas enfim, antes tarde do que mais tarde, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente teve esse represamento grande aí, mas a gente já entendeu o porquê. Agora, tem uma segunda vantagem. Olha os dados de Porto Alegre, olha a grande discrepância que tinha. Semana passada, a Secretaria Municipal conhecia 162 mil, a estadual 139 em Porto Alegre. Uma diferença aqui de 22 mil casos que a Secretaria Municipal já tinha e a estadual não. Olha, essa semana
A Secretaria Municipal já tem 163 mil casos e a estadual 160 mil, ou seja, diminuiu basicamente 20 mil casos na discrepância. A discrepância entre a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual finalmente está menor, reduziu em 87% essa discrepância. Então, aí tem outra questão. A gente começou a observar que talvez essa falta de diálogo que a gente viu durante toda a pandemia entre a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual fosse só essa questão da definição do que é um caso de Covid. Ai, dá uma preguiça, né, pessoal? Dá uma preguiça. Mas enfim, ao mesmo tempo, eu tô querendo divulgar esse dado com um pouco de cautela, porque não dá para ter total certeza que essa discrepância aqui realmente diminuiu. O que eu tô querendo dizer com isso? Qual é o critério que a Secretaria Municipal da Saúde usa para caso? Eu não sei. Talvez eles já estivessem usando esse novo critério da Secretaria Estadual desde sempre, e isso potencializasse a discrepância. Ou talvez não. Talvez a Secretaria Municipal só não tenha ainda atualizado os critérios e daqui a pouco a gente veja que Porto Alegre não está com 163 mil casos, mas com os novos critérios está com 180 mil casos. Então a discrepância voltaria a ficar grande. Mas enfim, vamos lá, vamos torcer pelo melhor. Hoje é um dia de esperança, um pouquinho de esperança. Tomara que realmente a discrepância tenha diminuído e que continue num nível bem menor, tá, pessoal? Mas vamos lá, já me alonguei aqui na introdução do vídeo. Vamos falar dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Aqui, essa semana, com um pequeno ajuste para tentar compensar um repressamento, a gente está registrando aqui 1.367.028 casos. Então a gente vê que a gente está aumentando na faixa de 12 mil novos casos em relação à semana passada. Então, isso daqui são os dados agora pela curva da Secretaria Estadual da Saúde atualizada retroativamente, ou seja, é na data da notificação, não na data de confirmação, porque isso aqui seria uma pandemia mais em tempo real. E aí o que a gente observa? A gente observa que essa entrada dos novos casos não modificou a nossa tendência de baixa nos casos. A gente registrou, em média, 1.757 casos por dia nessa semana, um pouquinho a mais do que na semana passada, mas ainda está na margem de erro da minha do meu ajuste em relação ao represamento. Então não dá para saber se a gente registrou 1.700 na média, 1.600, 1.500, pode dar uma variada. Então a gente pode confiar mais ou menos nos dados até a semana passada, que a gente vê que a gente saiu de 4.700 casos para 1.650 casos. É uma redução muito boa, muito forte, para não tanto tempo aqui, 7, 8 semanas, reduzir praticamente 60%, 70% é bastante, é bom. E agora, e se a gente pegar os dados por data de confirmação, aí o que eu posso dizer para vocês? Ignorando esse dia que entraram 64 mil casos no mesmo dia, a gente vê que as médias também não estão se alterando. A gente está confirmando, não é notificando, a gente está confirmando na faixa de 2.800 casos por dia, o que é um pouquinho a mais do que na semana passada, mas essa semana a gente teve essa mudança de paradigma e eu só estou excluindo esse dia aqui. Então a gente tem ainda aqui o dia 23 de julho, 24 de julho, com bastante confirmações, que é o que pode estar levando essa média para cima. Que eu já disse antes, as próximas semanas é que a gente vai ter uma noção melhor de qual que é o impacto dessa nova mudança de critério nos nossos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. O que mais que eu posso observar? Casos ativos deu uma aumentada, mas não foi nada preocupante. A gente saiu aqui de 9.600, que a gente estava na semana passada, para 10.400. Vamos ver se a gente baixa de novo na semana que vem. Tomara que tenha sido só uma questão de critério mesmo, que foi para 10.400, que na semana que vem a gente volte para baixo de 10 mil casos ativos, que é um simbolismo, né? Mas é um simbolismo comparativo com nós, com nós mesmos, que mostra que já está melhor do que esteve. Óbitos, essa semana a gente registrou 404 novos óbitos, chegamos aqui a 33 mil óbitos
de Covid-19 só no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente continuou diminuindo, mas infelizmente a gente não diminuiu tanto quanto a gente vinha diminuindo. Olha só, a gente tinha reduzido 17%, 14%, 16% e agora a gente reduziu 5%. Então, em particular, eu tinha falado daquele desafio, né, daquela meta para daqui a 2 semanas conseguir chegar a 300 óbitos. Tô achando que não vai conseguir. Seria muito bom, mas a gente teria que reduzir 25% de uma semana para outra. Até agora eu nunca vi uma redução tão forte assim. Então vou restabelecer essa meta. Se a gente conseguir chegar em 300 óbitos daqui a 2 semanas, aí sim vou estar feliz. Eu sabia que essa meta aqui era um pouquinho ambiciosa, né? Mas vamos ver se na semana que vem a gente chega. Eu queria mesmo era baixar de 400. Queria baixar de 400. E enfim, gente, uma coisa interessante que eu falei para vocês que poderia acontecer, aconteceu. A gente inverteu pela primeira vez desde o início da pandemia, pelo menos desde o início que esses dados estão disponíveis, a gente tem mais pacientes Covid em UTI do que pacientes Covid em leitos clínicos. Fazem 2 ou 3 dias que essas curvas se cruzaram. Aqui fica pequenininho, difícil de ver, e a diferença é minúscula, né? 1.046 pacientes em UTI e 1.040 pacientes em leitos clínicos. Mas isso daqui é um detalhe importante, mostra que a pandemia está, sim, de fato, diminuindo aqui no Rio Grande do Sul, porque os leitos clínicos continuam reduzindo e a gente sabe que os leitos clínicos, se aumentar, vai aumentar antes nos leitos clínicos do que nas UTIs. As UTIs têm um decrescimento mais devagar, porque os pacientes que chegam na UTI por causa da Covid-19 acabam ficando muito tempo. Então a gente ter passado pacientes UTI do que pacientes leitos clínicos não deixa de ser uma boa notícia. Não quer dizer que pacientes nas UTIs estão aumentando. Pelo contrário, quer dizer que pacientes em leitos clínicos estão diminuindo muito rapidamente, o que vai significar que no futuro os pacientes em UTIs vão diminuir também, vão continuar diminuindo. Então, mais uma boa notícia hoje. O que torna isso possível é a vacinação. Deixei para o fim do vídeo porque eu acho que a notícia mais importante era esse represamento, mas essa semana a gente chegou aqui a 8.811.744 doses aplicadas, sendo 6.270 pessoas já vacinadas com alguma dose, seja dose 1 ou dose da Janssen, e 2.827.000 pessoas com a vacinação completa. A gente manteve mais ou menos o mesmo ritmo das 3 últimas semanas aqui. Vacinamos acima de 600 mil pessoas, 631.043 doses aplicadas nesses últimos 7 dias. É um número bom. A gente vai aumentar mais em agosto, tomara que sim, mas esse daqui já é um número bem razoável. E em relação a doses disponíveis, essa semana a gente recebeu 429 mil e passamos de 10 milhões de doses no Rio Grande do Sul. 10 milhões de doses disponíveis, 8.800.000 doses aplicadas. Então a gente está meio que mantendo aqui essa distância entre as curvas de doses aplicadas e doses disponíveis, o que eu acho bastante razoável. Agora, o gráfico aqui mais visualmente falando, a gente já vacinou 55% da população com pelo menos uma dose e 25% da população já completou o esquema vacinal. Mas eu já dei uma olhada nos dados, já dá para ver que tem no mínimo 60 mil pessoas com a Coronavac atrasada. No mínimo 60 mil pessoas com a segunda dose da Coronavac atrasada. Há 4 semanas atrás, eu olhei ali os dados de 4 semanas da dose 1 da Coronavac, em relação aos dados de dose 2 da Coronavac essa semana, tem uma diferença aí de 60 mil que estão faltando. As outras vacinas eu ainda não consegui analisar os dados, porque eu não comecei a pegar esses dados há 12 semanas atrás, que é o tempo correto, mas com certeza tem muita gente com a dose 2 atrasada ainda, tá, pessoal? Então, vou esperar mais, acho que umas 3 ou 4 semanas eu consigo tirar a teima de qual que é o total das pessoas com a dose 2 atrasada. E que mais? Então, 5 milhões de gaúchos ainda não tomaram nenhuma dose, mas vão tomar. Tomara que todo mundo se vacine. E em relação à população adulta, né, a gente tem a situação um pouquinho melhor. 31,8% da população adulta já completou o esquema vacinal e 70% da população adulta já tomou pelo menos uma dose
da vacina. Em relação àquela meta de vacinar toda a população adulta até agora, não é mais 20 de setembro, né? Eu achei legal, na semana passada a gente disse que eles, na média que tivesse, chegariam lá no dia 11 de setembro. Daí o governador foi lá, aliás, a secretária de saúde falou, não, de repente a gente consegue no dia 10 de setembro. Eu disse antes, tô brincando mais ou menos, né? Mas é verdade. Então, se mantiver a média, essa semana, na verdade, a gente diminuiu um pouquinho a média das doses 1, a gente aumentou mais nas doses 2, então hoje a gente estaria batendo a meta no dia 15 de setembro. Eu acredito que a gente consiga chegar aqui no dia 10 de setembro, porque agosto vai acelerar, vai ter mais remessas e a gente vai conseguir bater essa meta, né, pessoal? E testagem, só para não dizer que eu não falei nada negativo, isso daqui é super negativo, 47% de todos os testes PCR deram positivos, uma taxa de positividade absurda, não está fazendo testagem preventiva. Eu continuo batendo nessa tecla, não sei porquê, mas continuo batendo, né, pessoal? É importante a gente ver os erros e também os acertos. Eu, em geral, tento fazer assim, o que está certo eu falo, o que está errado também puxo a orelha, né? Mas enfim, era mais ou menos isso essa semana. A grande notícia é essa mudança de critério. Nas próximas semanas a gente vai descobrir qual é o impacto real, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.